Você sabe classificar um ponto crítico entre um ponto de máximo, mínima e de Sela quando a gente está falando de uma função de várias variáveis? Nesse vídeo a gente vai resolver um exercício que fala sobre esse assunto, que a gente vai passar todas as etapas de resolver, né, de classificar esse ponto crítico. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Nesse vídeo, a gente vai resolver o exercício 25 da seção 5.10 do livro de Cálculo B da Diva e da Miriam, que nos fornece uma função de duas variáveis e pede para a gente determinar os pontos críticos dessa função e classificar eles em pontos de máximo, mínimo e de Sela. Quando a gente está trabalhando com problemas desse tipo, a gente tem que passar por 3 etapas. A gente primeiro tem que calcular os pontos críticos usando o teste ali da primeira derivada, né? Deriva igual a zero e encontra esses pontos críticos. Depois a gente tem que calcular a matriz hessiana. Quando a gente tem uma função de duas variáveis, a gente precisa obrigatoriamente calcular essa matriz hessiana, que é a matriz formada pelas derivadas de segunda ordem. Depois que eu tenho essa matriz hessiana, a gente então vai classificar os pontos críticos que a gente achou lá na etapa 1. Então, começamos com a etapa 1, que é calcular os pontos críticos. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma função que tem duas variáveis. A gente vai ter que calcular as derivadas parciais dessa função, tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, derivando essa função em relação a x, a gente encontra essa expressão. A derivada de 8x ao cubo é 24x². Aqui a derivada de 2xy, o y ele se mantém constante, então vai só derivar o x. A derivada de x é 1, vai sobrar o 2y. E a derivada de menos 3x² é menos 6x. A derivada de y² e a derivada de 1 é zero, então não vai aparecer. E a gente sempre vai igualar essa derivada a zero e resolver, né, identificar qual que é o x e o y que transforma isso em zero. E agora a gente vai ter que derivar essa função aqui em relação a y. Então, derivada de 8x ao cubo é zero. A derivada de 2xy em relação a y fica apenas o 2x. A derivada desse termo aqui também vai zerar. Derivada de y² é 2y. Derivada de 1 é zero, então sobra apenas 2x mais 2y. E a gente quer que isso seja igual a zero. Sempre que a gente tiver uma função de duas variáveis, a gente vai ter duas derivadas de primeira ordem. Então, a gente vai precisar resolver um sistema. Nesse caso aqui, a gente não tem um sistema linear, porque tem esse x². Então, em geral, o método que funciona é a gente olhar para a equação que é mais simples e tentar isolar uma das variáveis para substituir na outra equação. Nesse caso aqui, essa equação aqui tem um x², então a forma mais simples é essa segunda. E a gente vai trabalhar com essa expressão. Então, eu sei que 2x eu posso passar ali para o outro lado, vai ficar 2y igual a menos 2x. Passei esse 2x aqui para o outro lado. Posso simplificar o 2 com o 2 e eu vou ter y igual a menos x. E eu tenho agora uma expressão que relaciona o x e o y e eu posso substituir aqui nessa segunda equação. Nem sempre vai ser uma expressão simples, às vezes vai ser uma expressão um pouquinho mais complexa, mas sempre tenta olhar entre as duas equações que tu tem, a que for mais simples ou a que for mais fácil de a gente isolar uma das variáveis para poder jogar na segunda. Aqui, por exemplo, eu também poderia isolar o y de uma forma bem rápida e fácil, mas eu ia ficar com y com uma expressão que dependia de dois termos. E com essa segunda aqui, não, eu fico com y igual a menos x, então é uma expressão mais simples para a gente isolar o y. Precisa sempre isolar o y? Não, pode isolar o x também, sem problema nenhum. Vou pegar agora essa expressão e vou jogar aqui no lugar do y. Então, a gente vai ter 24x² mais 2 vezes o menos x, porque a gente está trocando o y por menos x, menos 6x. Isso é igual a 24x² menos 8x, porque esse 2 vezes menos x é menos 2x, menos 6x dá menos 8x. Para resolver isso aqui, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara. Mas como eu não tenho o termo c, eu posso colocar
um x em evidência. Na verdade, até coloquei o 8x em evidência, porque aparece tanto no primeiro termo quanto no segundo o 8x. Então, quando eu tiro o 8x aqui do primeiro termo, sobra apenas 3x. E quando eu tiro o 8x do segundo termo, fica apenas 1. Se eu fizer a distributiva, ou chuveirinho aqui, a gente vai voltar para essa expressão aqui em cima. Mas a ideia até é a multiplicação desses dois termos. E aí, quando eu tenho uma multiplicação que é igual a zero, ou um termo tem que ser zero, ou o outro tem que ser zero. Porque a multiplicação no fim tem que ser zero, e isso só acontece quando um deles é zero. Então, aqui, ou o 8x é zero, e a gente conclui que o x é zero, ou 3x menos 1 é zero, e aí a gente conclui que o x tem que ser 1/3. Então, a gente já tem as duas raízes, x0 e x igual a 1/3. Se fizer pela fórmula de Bhaskara, tem que chegar nesses mesmos valores. Agora que a gente tem esses valores para x, a gente tem que encontrar o y. E a gente tem uma relação de y que depende de x. Então, quando x é zero, eu vou trocar aqui. Menos zero, então o y também é zero. E quando x é 1/3, o y vai ser menos 1/3, porque aí só vai inverter o sinal aqui do x. E a gente tem os dois pontos críticos da nossa equação, que são 0, 0 e 1/3 e menos 1/3. Também deixei aqui as derivadas de primeira ordem, porque agora a gente vai calcular a matriz hessiana, então a gente precisa já das derivadas de primeira ordem para construir as derivadas de segunda ordem. E eu já vou montar de uma forma que quando a gente construa a matriz hessiana fica claro qual que é os elementos que a gente vai ter que ter ali nessa matriz. A matriz hessiana ela é formada pelas derivadas de segunda ordem. Então a gente vai ter que derivar esses dois termos de novo. Eu vou pegar esse primeiro, que é a derivada de z em relação a x, e derivar em relação a x e derivar em relação a y. A derivada de segunda ordem de z em relação a x vai ser igual a 48x menos 6, porque a derivada de 24x² é 48x, a derivada de 2y é 0 e a derivada de menos 6x é menos 6. E já nessa linha, tá? Vamos construir de uma forma que fique fácil de depois a gente jogar lá para dentro da nossa matriz. Nessa mesma linha, eu vou pegar essa mesma função e vou derivar agora ela em relação a y. E aí a gente vai ter a sequência certinho. Sempre eu começo com a primeira função, derivando em relação a x, depois derivando em relação a y. O termo aqui que só tem x vai zerar e a gente só se preocupa com esse 2y. A derivada de 2y é 2. Agora, na linha de baixo, a gente vai considerar a segunda função. A gente vai derivar essa aqui em relação a x primeiro e depois em relação a y. Primeira função, primeira linha. Segunda linha, segunda função. Primeiro eu derivo em relação a x, depois em relação a y. Então, sempre fica ali o padrãozinho bem certinho para a gente jogar lá na hessiana. A derivada, então, dessa função aqui agora em relação a x vai ser 2, porque o 2y vai zerar. E, por último, a derivada de ordem 2 da função z em relação a y, que é a derivada dessa aqui, vai ficar 2 também. E aí a gente já tem a forma padrão aqui para nossa matriz hessiana, que vai ser nessa forma aqui. E aí a gente já olha isso aqui e coloca aqui na matriz hessiana bem certinho nesses lugares, para não confundir. Sempre lembrar que esses dois aqui, eles vão ser sempre iguais, então não teria problema de trocar de ordem aqui, porque eles sempre são iguais. E a gente tem que calcular o determinante agora desses termos aqui. O determinante vai ser a multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, 2 vezes 48x menos 6 menos 2 vezes 2. Faço a distributiva, isso é 96x menos 12 menos 4, 96x menos 16. A gente ficou aqui com uma expressão aqui para esse valor de h de x, y. Depois que eu fiz isso, já calculei os pontos críticos, calculei a matriz hessiana, agora a gente vai classificar os pontos críticos. Para classificar, eu preciso saber quais são os pontos críticos, ter essa expressão aqui h que veio da matriz hessiana e também olhar para a derivada de segunda ordem da função em relação a x. E aí a gente tem que lembrar lá do teste da segunda derivada, que nesse caso aqui é um pouquinho mais geral, que
Para ser ponto de máximo, eu preciso ter que essa expressão h aplicada no ponto crítico seja maior que zero e que a derivada de segunda ordem em relação a x aplicada no ponto crítico seja menor que zero. Então, vai ficar invertido, o h maior e a derivada de segunda ordem menor. Para ser mínimo, os dois têm que ser maior que zero. Mas observem que h sempre é positivo. Se é máximo ou mínimo, o h é sempre positivo. Para ser ponto de sela, o h tem que ser negativo, que é o caso contrário. E quando o h é igual a zero, a gente não consegue fazer nenhuma conclusão sobre esse ponto crítico. Nesse caso aqui, quando a gente for olhar para o ponto 0, 0, eu vou aplicar h de 0, 0. Então, vai ficar 96 vezes 0 menos 16. Esse termo aqui some, fica menos 16 menor que 0. Menor que 0 é aqui já no caso da sela. Então, eu nem preciso olhar para a derivada de segunda ordem, porque se o h for negativo, já foi, já é ponto de sela. Então, 0, 0 é um ponto de sela. Agora, se a gente for olhar o outro ponto crítico, 1/3 e menos 1/3. Primeiro, a gente calcula o h desse ponto crítico. Então, eu fiz 96 vezes 1/3 menos 16. Calculei isso aqui, isso dá 16 positivo. Se deu positivo, ou ele é ponto de máximo ou ele é ponto de mínimo, mas a gente tem que testar a derivada de segunda ordem em relação a x, que é essa aqui. Então, a gente vai calcular essa derivada trocando o x por 1/3. Então, 48 vezes 1/3 menos 6 dá 10 positivo. Se é positivo, a gente está com um ponto de mínimo, porque atendeu as duas condições de ser um ponto de mínimo. E assim a gente finaliza a resolução desse exercício e sempre lembrar que se a gente quer classificar, se a gente quer saber se um ponto é máximo ou mínimo ou sela, a gente primeiro tem que saber quem são os pontos críticos para poder classificar eles. E essa etapa intermediária, que é a matriz hessiana, é super importante. Se tu entende essas etapas, você consegue resolver qualquer exercício. Sempre também toma bastante cuidado com o sistema que aparece ali quando a gente calcula as primeiras derivadas. E, em geral, a gente usa o método de isolar uma variável numa equação e substituir na outra. E sempre procura isolar aquela variável que é mais fácil na equação mais simples. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.